Já parou para pensar quantas vezes a gente falou, quando Deus quiser vai dar tudo certo? Mas se Deus tiver já te dado todas as oportunidades e todos os recursos, coloca sonhos no seu coração, sendo que Ele já não visualizou ele lá na frente. Paz de Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, que Ele possa edificar a sua vida aí neste momento. Vamos lá para a palavra de Deus? Para a nossa reflexão, eu vou trazer Mateus capítulo 25, a parábola dos 10 talentos. Lá em Mateus, tem um fazendeiro que ele tem 3 funcionários e ele faz a distribuição dos talentos entre os 3. Primeiro funcionário recebe 2 talentos. Segundo funcionário recebe 5 talentos. Terceiro funcionário recebe 1 talento. E ele fala para ele cuidar muito bem dos talentos até que o senhor dele volte à fazenda. O primeiro funcionário, que ganhou 5 talentos, ele cuida muito bem dos talentos e multiplica ele. De 5 vai para 10. O segundo funcionário, que recebeu 2 talentos, ele faz a mesma coisa. Ele vai, multiplica o talento e ele passa a receber 4 talentos. Porém, o último funcionário, ele recebeu 1 talento e ele achou esse 1 muito pouco diante dos outros que tinha recebido. Ele, com medo do senhor dele, ele vai lá e enterra o talento dele até o senhor voltar. O senhor voltando, vai no primeiro funcionário e pergunta: como que você fez com os seus talentos? Meu senhor, está aqui os meus talentos. O senhor me deu 2 talentos e eu multipliquei com mais 2. E o senhor fala: grande foi a sua sabedoria. Você foste fiel no pouco, será abençoado ao muito. A mesma coisa ele informou para o funcionário que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10, passando a ter 10. Porém, quando chega no último, ele fala: cadê o seu talento? Ele fala: aqui está o meu talento. Mas ele fala: mas o que você fez com o seu talento? Somente ficou parado? E ele fala: Senhor, muito foi o meu medo e o meu temor diante do Senhor de estar perdendo esse talento. Eu vim enterrar até a volta do Senhor. Grande foi a decepção do Senhor, pois ele tinha depositado 1 talento na mão dele com a responsabilidade e ele nada fez. Trazendo esta parábola para os nossos dias de hoje, quantas vezes a gente deixa de desperdiçar dons e talentos que o Senhor nos deu, nos comparando e o medo travando a gente no nosso dia a dia. Muitas vezes, Deus deposita muita esperança no coração da gente. Vamos fazer uma analogia daquela parábola? Quando o Senhor depositou 1 talento para aquele funcionário, ele não visou quantidade, mas sim qualidade e o que aquele servo ia fazer com aquela habilidade. Aquela habilidade era para ela ser duplicada, para ele frutificar com aquela habilidade, não de ser enterrada com medo de estar perdendo a única habilidade. O que travou ele? A comparação, vendo que o amigo dele tinha recebido 5 talentos, o outro 2 talentos, gerou indignação, medo e travamento. Por que o outro recebeu 5, 2 e eu somente 1? Muitas vezes na vida, a gente fica se comparando um com o outro. E esse medo, essa comparação, trava a nossa vida, o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quantas vezes na vida você teve sonhos que deixou para trás? Às vezes um sonho de abrir um negócio, de uma viagem, de construir uma família, de viajar. Quantas vezes o medo te travou aí? A comparação te fez um travamento. Mas Deus, quando Ele deposita uma habilidade nas suas mãos, Ele não está visando a quantidade. Porque eu costumo falar que tem um ditado que eu falo, que Deus, Ele conhece totalmente os seus filhos. Tem torneira que Ele tem que pingar, tem torneira que Ele tem que deixar mediana, tem torneira que Ele pode deixar abertas jorrando água. Então, assim, cada filho, ele conhece o seu talento, conhece o seu esforço. Então, se você tem um talento e está deixando o seu medo travar, ore para Deus para Ele estar tirando esse medo, esse travamento. Porque isso, essa insegurança, esse sonho, você está deixando para trás. Você está fazendo igual aquele servo. Você está deixando a comparação, o medo e o travamento deixar aquele talento seu parado. Mas Deus está aqui para te falar: filha, filho, larga esse pensamento de mão, pois eu te dei essa sabedoria, eu te dei esse sonho. Às vezes você está esperando a estrutura ou algo perfeito, mas eu estou aqui para te falar que eu amo os pequenos começos. Então comece, que eu ali estarei. Tem uma parte na Bíblia que eu amo muito, que o Senhor fala: eu
eu agrado dos pequenos começos. Esta parte da Bíblia é tão linda porque muitas vezes na vida a gente fica esperando o algo perfeito para acontecer, o algo perfeito para você recomeçar. Mas Deus está esperando somente o seu primeiro passo. Você dando o primeiro passo, Ele vai te guiar. Muitas vezes, vamos trazer isso nos dias atuais. Você tem um sonho de construir algum negócio e você fica, quando eu tiver a quantidade de dinheiro ideal, quando eu tiver o local ideal, eu vou dar o meu primeiro passo. Mas você já parou para pensar que às vezes Deus está esperando a sua atitude? Porque a habilidade Ele já te deu. O sonho Ele já te deu. Eu costumo falar que tudo que o seu coração se alegra e sua barriga contrai, é porque Deus está perante esse sonho seu. Então, sendo que Ele já não visualizou ele lá na frente. Você construir o seu negócio, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe da sua habilidade que você deu. Mas como que eu descubro a minha habilidade? Eu não sei qual que é a minha habilidade. Eu acho que no fundo, todos nós sabemos o que nós nascemos para ser. Porque isso no decorrer da vida, isso vai falando mais profundamente. Porque se for ver a parábola, aquela serva que recebeu 5 talentos e outro que recebeu 2 talentos, muito bem eles poderiam ter falado, bom, recebi uma quantidade boa, poderei gastar esses talentos e esperar para ver o que acontece. Só que eles tiveram o quê? Sabedoria e entendimento de fazer aquele talento estar multiplicando. Então Deus vem hoje falar que não é questão de quantidade, é questão de qualidade. O que você vai fazer com a sua habilidade? Mas tenha sabedoria em tudo que você for fazer. Deus não está aqui falando para você passar com os bois na frente da carruagem. Ele simplesmente está falando para você ter fé em tudo que você for fazer. Não deixar a comparação, o medo e a insegurança te travar. Porque esse sonho que você tem dentro do coração, fui eu que coloquei. Então eu estou aqui de braços abertos esperando para realizar. Muitas vezes você não terá recursos. Porém, Deus está aqui te dando recursos, que é a sabedoria, que é a força, que é o entendimento para você estar indo buscar. Nós temos grandes exemplos aí no nosso mundo de grandes pessoas que conseguiram vencer na vida começando dos pequenos começos, dizendo que nada é fácil, sempre no começo é difícil, mas você tendo constância, determinação e fé, você consegue ir até o final da sua trajetória. A constância é algo que te leva muito longe. Um exemplo muito claro disso são essas pessoas que querem emagrecer. Muitas vezes elas sabem o caminho, sabem o que devem fazer, seguir uma alimentação correta, praticar atividade física, que elas vão chegar no resultado. Mas muitas param no meio do caminho por o quê? Pela não constância, pelo medo, a insegurança de não estar conseguindo o seu objetivo. Tantas vezes na vida, a gente parou de seguir aquele sonho com medo do que vão falar, com medo de não conseguir. Então Deus está aqui para te falar. Filha, tira essa insegurança do coração, tira esse medo, essa comparação, faz uma oração para mim, entrega tudo nas minhas mãos. Que a partir de hoje seja uma virada de chave na sua vida, que você coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fazer, que aquele sonho, que aquela habilidade que o Senhor deu para você venha a ser renovada todos os dias, que ela não seja enterrada com medo de perder, pelo medo e pelo julgamento. Que hoje o Senhor venha estabelecer vitória na sua vida. Vamos orar pela sua vida? Senhor Jesus, venha guardar essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Que todos os sonhos, todas as habilidades que foram deixadas para trás, que o Senhor renove hoje, meu Pai. Que o Senhor venha renovar a sua vida. Todos os sonhos que foram parados por medo, inseguranças, que venham estar destravando, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Guarde essa pessoa dentro do seu caminho, Senhor, que ela venha ser usada, Senhor, nas suas mãos, Senhor, para estar passando a sua mensagem cada vez mais para frente, meu Pai. Que o dom que essa pessoa carrega, Senhor, seja multiplicado, não enterrado, Senhor. Te agradeço por tudo, meu Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que essa mensagem tenha falado grandemente no seu coração. Eu venho te pedir um favor, se essa mensagem tocou no seu coração, repasse para alguém que está precisando. Porque assim como você teve habilidades enterradas, há outras pessoas com habilidades enterradas que têm que ser desenterradas para estar frutificando na árvore. Que
vocês tenham um ótimo dia, um beijão e até o próximo vídeo.